certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história, mas antes vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, e nós também vamos precisar de 2 folhas para a atividade final. Lápis, borracha, tesoura, durex, fita crepe ou cola, palito de sorvete, canetinha, lápis de cor e uma foto da sua casa. Mas se você não tiver foto, você pode desenhar. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo aí pertinho. Antes da gente começar o tema de hoje, vamos lembrar o que vimos na aula passada, que teve como tema diferentes modos de estudar. Na aula anterior, vimos como era a educação no Brasil antigo, iniciando lá com os povos originários, os indígenas. Vimos que eles aprendiam com a sua família, com os mais experientes. Só que daí vieram os colonos, os imigrantes, que vieram fora do Brasil, de outro país. Eles achavam um modo do indígena muito selvagem e queriam educá-los conforme a cultura do homem branco. E isso coube à Igreja Católica, que educava os indígenas para que eles fossem convertidos a uma fé cristã. Os indígenas estudavam em escolas, mas escolas improvisadas construídas por eles mesmos. Nessa época, as famílias mais ricas contratavam professores para ensinar seus filhos em sua própria casa, depois que surgiram colégios, porém somente para os meninos. As mulheres não tinham acesso ao estudo, elas eram educadas somente para a vida doméstica e religiosa. Em 1827 surgiu a primeira lei que falava exclusivamente da educação, que afirmava que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos tinha que haver escolas, tanto para meninos como para meninas. Que avanço! Porém, não citava se essa educação seria pública ou particular, nem se era obrigatória. Então,
continuava estudando somente quem a família permitia. Porém, com essa lei, começaram a surgir mais escolas, além das particulares, também as públicas, na qual podiam estudar meninos e meninas, mas em salas separadas e também aprender coisas diferentes. Os meninos aprendiam muito mais conteúdos, muito mais lições do que as meninas. Elas aprendiam até a bordar e costurar. Iam para a escola para aprender serviços domésticos. Somente com a Constituição de 1988, documento que até a gente já citou em outra aula, surgiram as escolas públicas, obrigatórias e gratuitas, com igualdade de condições para meninos e meninas. Hoje, todos podem ir à escola e aprender. E na Constituição ainda destaca a educação indígena, que é assegurada às comunidades indígenas, que além de aprender a língua portuguesa, os conteúdos, como você aprende, eles também aprendem a língua materna, a língua indígena e coisas da cultura indígena, certo? Também tem a inclusão, que até nós falamos na aula passada. A inclusão não é só meninos e meninas podendo ir para a escola, mas também que nenhuma criança seja deixado de lado. A educação é obrigatória para todos, também para as crianças com necessidades especiais. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 10 e o tema de hoje, diferentes modos de morar. Então pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 10, História, diferentes modos de morar. Eu vou aguardar você fazer. Vamos lá? E a Vivi já começa com uma ideia. Vamos começar ouvindo uma história que tem tudo a ver com diferentes tipos de moradias? Nós vamos ouvir a história
dos três porquinhos, mas contada com o olhar da professora Déia. E eu peço para vocês prestarem bastante atenção, porque depois a Vivi vai fazer algumas perguntas. Vamos lá? Era uma vez, há muito tempo atrás, quando os animais ainda podiam falar e a gente entender. Nasceram três porquinhos muito fofos, muito bonitinhos, nasceram juntinhos para alegria da mamãe porca. Ah, ela pegou aqueles filhotinhos, embalou no seu colo, colocou eles bem juntinhos para ficarem bem quentinhos. Os porquinhos cresciam lindamente, correndo pelos campos, fuçando a terra, procurando raízes, batatas e qualquer coisa que eles encontrassem, desde que os deixassem felizes. A mamãe via os seus filhos crescerem a cada dia um tanto, até que chegou o dia em que eles, de tão grandes, chegaram para a mamãe porca e disseram que queriam sair e conhecer o mundo. Ah, a mamãe porca ficou tão preocupada. Ela disse: olha, nem tudo na vida são rosas. Existem muitos perigos por aí, meus filhos. E acreditem, os lobos adoram comer porquinhos, ainda mais tão fofinhos, tão gordinhos, tão lindinhos quanto os meus. Então me prometam uma coisa, por favor, para a mamãe não ficar preocupada. Assim que encontrarem um lugar que vocês acham que querem conhecer, construam a casa mais forte que conseguirem. Assim vocês estarão protegidos. Os porquinhos ouviram a história da mamãe e falaram: ah, mamãe, não se preocupe. E cantavam enquanto saíam pela estrada fora. Quem tem medo de lobo mau, de lobo mau, de lobo mau? Quem tem medo de lobo mau? Tralalalalalalala. Ai, eles andaram dias, andaram muito, até que chegaram numa floresta. Uma floresta tão grande, uma floresta cheia de árvores e cheia de raízes. Tantas raízes que eles falaram: essas raízes parecem ser tão fortes. Vamos pegá-las e construir a nossa casa com raízes. Por que não? Ah, vai dar menos trabalho. Então, eles rapidamente recolheram o máximo de raízes que eles puderam e construíram uma casa com porta, janela, telhado, tudo certinho, mas tudo feito com raízes, a casa deles. Não demorou muito tempo. Apareceu um lobo enorme, com olhos grandes, assustadores. Eles ficaram preocupados e o lobo chegou, olhou e disse assim para os porquinhos: ai, hoje eu estou muito cheio. Eu acabei de jantar, mas acreditem vocês, outro dia que eu passar por aqui e vocês estiverem aqui dando sopa, eu vou comê-los inteirinhos. E só para mostrar que era forte, sabe o que o lobo fez? Encheu o peito de ar e com toda facilidade soprou. Ai, que desastre! Aquela casa que eles pensavam que era tão forte caiu. Não sobrou nada em pé, ficou uma bagunça, uma baderna. E eles ficaram assustados e resolveram rapidinho, lembrando da história da mãe, lembrando do seu conselho, correram e juntaram troncos, muitos troncos, muita madeira. E eles fizeram uma casa de madeira. Depois que cortaram tábuas e fizeram uma casa linda. Vocês precisam ver que linda que ficou essa casa. Mas quando eles estavam lá, todos felizes, achando que já estavam protegidos, quem é que aparece? O lobo, isso mesmo. E o lobo olhou para aqueles três porquinhos gordinhos sentados na porta da sua casa de madeira,
olhou bem, cheirou e falou: Ah, hoje eu ainda não vou comer vocês, porque eu comi 2 cordeiros ontem. Então o meu estômago está cheio, mas pode deixar, que a hora que eu passar aqui e estiver faminto, vocês não vão escapar. E só para mostrar como ele era muito feroz e muito poderoso, encheu o peito de ar e com toda facilidade soprou. Soprou tão forte que a casa caiu. Ficou tudo pelo chão. Os porquinhos correram apavorados e começaram a juntar tudo que tinha lá. A casa também não resistiu. Era uma casa de madeira bem boa, mas não deu conta do sopro do lobo, acreditam? Então correram e decidiram que só havia um jeito de fazer uma casa segura. Vamos fazer uma casa de pedra, porque aí sim eu quero ver aquele lobo derrubar. E assim eles trabalharam duramente por semanas. Até que estavam lá, brincando lá fora, comendo sossegados, quando um dos porquinhos viu bem ao longe o lobo se aproximando. E ele não estava com uma cara muito boa não, gente. Ele estava com os olhos esbugalhados, os dentes para fora, cara de fera mesmo. E dava para ver que ele estava morrendo de fome e estava indo para comer os porquinhos. Então eles gritaram: Vamos para dentro! Rápido, fechem as janelas! Tranquem as portas! Eles entraram e assim fizeram, trancaram tudo. O lobo chegou feroz, marchando de tanta fome, urrando e o seu estômago fazendo um barulhão. Ele chamou os porquinhos. Não adianta se esconderem, hoje vocês serão devorados. E encheu o peito de ar e soprou. Com toda a força que tinha, nem um pedacinho da casa se mexeu. Nada, nada mesmo. E ele encheu de novo. E os porquinhos lá dentro, todos pensando que, por favor, que dê certo essa casa, que seja forte a nossa casa. Ele soprou, até que ficou cansado, então resolveu subir no telhado. Escalou as pedras das paredes da casa, subiu no telhado e quando estava lá em cima, chegando na chaminé, levou um escorregão, mas um escorregão, gente, tão grande, saiu rolando e bateu no chão. Os porquinhos começaram a gargalhar e o lobo ficou muito envergonhado. Saiu correndo para o meio da floresta e nunca mais foi visto por ali. E os porquinhos? Viveram felizes para sempre na sua moradia de pedra, que era forte e resistente e os protegia de todos os perigos. E essa história entrou pela minha porta e saiu pela minha janela. Se você gostou dessa história, nunca mais se esqueça dela. E daí, gostou da história dos 3 porquinhos? E a professora Déia contou de uma maneira bem diferente, né? Fez uma adaptação que a história ficou ainda mais interessante. Mas vamos ver o que a Vivi quer perguntar para você? Qual é a principal diferença entre as casas dos 3 porquinhos? Pensa aí, nessa história que a professora Déia contou. Qual é a diferença das 3 casas? Tá fácil, né? A diferença é os materiais. Pensou isso? Primeiro, a casa que ela contou era feita de raízes. Depois, foi a casa de tronco de árvores, ou seja, de madeira.
E depois a última era uma casa de pedra. Mas a Vivi continua ainda com algumas perguntas. Qual dos materiais utilizados pelos porquinhos é o mais resistente? Como sabemos disso? Aposto que você já respondeu, né? Que é a casa de pedra. Entre outros materiais que aparecem na história, realmente esse foi o mais resistente. Não caiu com o sopro do lobo. Mas pensa aí, será que os outros materiais não são resistentes? Qual a sua opinião? Se fosse somente as casas de pedra que parassem em pé, se fosse no nosso dia a dia, a gente encontra casas de pedra? Muito raro, né? E olhando na rua, nós encontramos casas de diversos materiais. E elas não são resistentes? Casa de madeira não é resistente? Casa de alvenaria não é resistente? Então qualquer ventinho ia derrubar elas, né? Se a gente pensasse igual a história. Ao meu ver, vai depender do cuidado ao construir a casa. E vimos que os materiais que os porquinhos usaram eram materiais encontrados na natureza. E na natureza, é claro que a gente pode encontrar diferentes materiais, como na casa de madeira. E se a gente olhar essa casa da imagem, parece bem resistente. Como a casa de palha, também é um material encontrado na natureza. Até podemos pensar um pouquinho. Esse tipo de moradia são utilizadas pelas populações indígenas, por exemplo, aquelas que vivem nas florestas e constroem suas casas com materiais retirados desse ambiente. E olhem que interessante, quando a gente pensa em palha, a gente já pensa em palha de milho. Mas essa casa aqui, que é uma casa indígena, é feita de palha de arroz. Bem legal, né? Encontramos também casa feita de barro, também tirado da natureza. Esse tipo de casa chama-se casa de taipa, que consiste no uso de barro e de madeira para criar moradias. E você percebeu que até agora nós vimos moradias com materiais retirados da natureza? Porém, existe também materiais que são da natureza, mas que são transformados pela indústria. A casa de alvenaria, que é a casa com tijolo, cimento, ferro e até vidros. E você sabia que esses materiais também são tirados da natureza? O tijolo é feito de barro, encontrado na natureza. O cimento é feito com os tipos diferentes de solo, como o calcário e a argila, que também são extraídos da natureza. O ferro também é encontrado na natureza, mas de uma maneira mais bruta. Precisa da indústria para deixar ele melhor para ser trabalhado, para ser utilizado em uma construção. O vidro, ele é composto de areia, calcário e outros materiais, que também são encontrados na natureza. Mas todas essas matérias-primas têm que ser preparadas pela indústria para serem mais resistentes, padronizados o seu tamanho, ter uma melhor qualidade e daí ser utilizado nas construções. Tudo isso nós aprendemos nessa aula e no ano passado também, porque ano passado nós também falamos dos diferentes tipos de moradias. E a Vivi quer saber uma coisa de você. Qual material é o mais utilizado na construção da sua casa? Para responder isso, você irá fazer uma atividade. Desenhe ou cole uma foto da sua moradia e escreva quais materiais foram utilizados para construí-lo, certo? Então você vai desenhar ou colar uma foto da sua casa ou de onde você mora. Você vai dizer, eu moro em prédio. Não deixa de ser a sua moradia. E quais materiais foram utilizados para construí-lo? Eu vou aguardar você fazer.
E daí, já terminou sua atividade? Desenhou, colou a foto da sua casa e pensou aí e escreveu quais materiais foram utilizados para fazer a sua casa? Se você terminou agora, beleza. Se não terminou agora, você pode terminar depois. O importante é fazer as atividades. E a Vivi tem uma ideia muito legal. Vamos confeccionar fantoches dos personagens da história dos Três Porquinhos e também de suas casas? Vamos fazer fantoche e as casinhas, certo? E os materiais que a gente vai precisar é aquele que eu falei no início da aula. Papel sulfite, lembra que eu falei que era 2 folhas? Tesoura, canetinhas, lápis de cor ou giz de cera, palitos de sorvete, cola, fita crepe ou durex. Eu vou dar um tempinho para você deixar tudo pertinho aí de você. Enquanto isso, eu me organizo aqui para a gente começar, certo? Então vamos lá, nós vamos fazer os fantoches e também as casinhas. Vamos começar com os fantoches. Primeira coisa, você vai desenhar os 3 porquinhos e o lobo mau, que são os personagens da história. Depois você vai pintar e recortar. Eu já tenho um aqui pronto. E daí nós vamos pegar um palito, certo? Você pode colar atrás. Eu vou usar um pedaço de fita, ó. Vou colocar aqui atrás e colar os ladinhos. Certo? Então vamos fazer os 3 porquinhos e o lobo. Já tenho os meus aqui. E para fazer a casinha, nós vamos precisar fazer quantas casas? Pensou aí? 3 casas. Uma casa de raiz, outra de madeira e a terceira de pedra. Vou pegar a minha folha e na direção horizontal, eu tenho que dividir em 3 partes, uma para cada casinha. Vou dobrar mais ou menos até um pouquinho depois do meio, ó. E vou dobrar a outra parte aqui também. Ela pode até ficar com tamanhos diferentes. Tudo bem, ó. Vai ficar tipo uma sanfona. Vinca bem. Abre e eu vou recortar bem em cima da linha que fez da dobradura do papel onde eu vinquei. Para uma casa, para a segunda e para a terceira casa, certo? Eu vou mostrar como faz uma. Presta atenção para daí fazer as outras. Pego o papel, eu vou dobrar agora, não até o final. Eu tenho que deixar um pedacinho aqui. Para que eu tenho que deixar esse pedacinho? Esse pedacinho é o pedacinho que eu vou colar para formar as paredes da casa. Então, vou até marcar ele aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, essa parte aqui é o pedaço que eu vou depois, vou até agora, ó, dobrar para colar, certo? Dobrei aqui uma vez, agora eu vou dobrar de novo, só que até a parte onde eu vou colar, até onde eu fiz ali o meu risquinho. Vinca bem e agora abre. Aqui eu vou encontrar, ó, uma parte, 2, 3, 4. Ó, se
eu arrumar aqui, ó, já dá até para fazer as paredes da casinha. Mas para ficar mais fácil, o que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai desenhar. Vamos desenhar, depois daquela partezinha que é para colar, a janela. Daí uma portinha e outra janela. E nenhuma das partes a gente não vai desenhar nada, ó. Vai ficar assim, certo? E daí eu vou pintar. Se eu vou fazer de madeira, vou fazer as raízes ou as pedras. Aí fica a gosto de vocês o que vocês vão fazer primeiro. Depois que vocês pintarem, dobra naquela partezinha. Vou passar cola ou usar a fita crepe ou durex e vou colar. Já está pronta a parte de baixo, as paredes, mas está faltando o teto. Vou pegar a outra folha e vou dividir. Só que agora na vertical. Preciso para 3 tetos, para as 3 casinhas. Só que agora vai ficar bem mais fácil. Dobro no meio e dobro mais uma vez. Vocês vão dizer, mas professora, quando eu abro tem 4 partes, uma vai sobrar. Vou cortar então os telhados da casa. Vou cortar tudo. Eu vou usar uma aqui, ó. Aqui, dobrando no meio, já dá para fazer o teto, mas vocês vão perceber que vai ficar um teto tão alto. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar uma partezinha aqui, ó. Ó, como vai ficar bem melhor. Certo? Mas antes de colar, eu vou desenhar se é de raízes, madeira ou pedra. Depois que eu desenhar, eu vou passar cola de um lado e de outro. E só vamos encaixar o teto. Tem que segurar um pouquinho para colar. Certo? Então, vou dar um tempo aí para você fazer os fantoches e as casinhas.
E daí, já fez os seus fantoches e as casinhas? E dá para brincar, contar a história novamente. E eu espero que toda vez que você olhe para eles, vocês lembrem dessa aula. E lembre principalmente de que materiais que são utilizados para construir as moradias. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!